Uma proposta de emenda à Constituição planeja colocar a mobilidade urbana como um direito social. Uma proposta de emenda à Constituição que tramita na Câmara dos Deputados quer incluir a mobilidade urbana no bloco de direitos constitucionais. O principal argumento para a inclusão é de que a medida garantiria, sobre o prisma constitucional, que as pessoas teriam mais segurança, rapidez e eficiência para transitar nas cidades. Segundo o autor da proposta, o projeto facilitaria a vida não só de pedestres, mas também dos motoristas e deficientes físicos. E o gestor fazer cumprir esses dois direitos, a acessibilidade e a mobilidade urbana. São hoje duas garantias primordiais para que o cidadão tenha, por exemplo, um melhor transporte coletivo, o cadeirante, o portador de deficiência tenha mais acesso a prédios públicos, a praça. Atualmente, existe uma lei federal dispondo a respeito da mobilidade urbana. Além do mais, a Constituição assegura o direito ao transporte. Por isso, para este professor de Direito Constitucional, a medida não é novidade. Portanto, a matéria ligada à mobilidade, à acessibilidade, ela já é coberta pela Constituição. O secretário de Direitos da Pessoa com Deficiência acredita que, embora o conteúdo da proposta não seja uma novidade, a medida fortalece a luta de pessoas com deficiência pela acessibilidade. Alivia e sob um aspecto e sob um outro aspecto lhe confere um direito que é o direito à vida de fato, a exercer a cidadania. Como você já sabe, o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. Ok, vamos às notícias. A Câmara dos Deputados pode votar hoje nas mudanças no sistema eleitoral. A sessão do plenário tem como pauta única a proposta de emenda à Constituição, o PEC 77, que trata da adoção de um novo sistema para a escolha de deputados federais, estaduais e distritais para as próximas campanhas. O chamado Distritão, como ficou conhecido, permite que os candidatos mais votados ganhem as eleições. Se aprovada, a PEC 77 pode instituir no país o modo majoritário de votação para os cargos de deputados nas eleições de 2018 e 2020, com uma transição para o modelo distrital a partir de 2022. O Ministério da Educação prorrogou até hoje o prazo de inscrição para o Pronatec Oferta Voluntária. São mais de 500 mil vagas, tanto presenciais quanto à distância, em cursos técnicos e curso de formação inicial e continuada. Podem concorrer jovens a partir de 15 anos. As inscrições devem ser feitas pela internet no site sistec.mec.gov.br. As aulas terão início a partir do dia 28 de agosto. Falamos do Pronatec e agora falamos do ProUni. As inscrições para vagas remanescentes do programa Universidade para Todos vão até sexta-feira, dia 25. No total, são oferecidas 77 mil bolsas remanescentes. Os candidatos que participaram do Enem a partir de 2010 podem concorrer à bolsa. E já eu volto com outras notícias aqui da nossa região. Até já! Você acompanha agora a entrevista especial desta edição. Hoje o nosso tema é sobre um assunto perigoso, mas eu não vou pedir para você tirar as crianças da sala. Pelo contrário, chame todas as crianças para assistir, porque isso interessa a todo mundo da família. Nós vamos falar sobre acidentes elétricos em casa. Estamos recebendo aqui o professor Rubens Castilho, ele é da Unital e tem uma experiência grande nesse setor. Tudo bem, professor? Tudo bem, satisfação de tê-lo conosco. E para falar sobre esse assunto tão delicado, né, tão importante, porque as pessoas não se dão conta, acham que está tudo bem e tal, aí enche a casa de Benjamin, né? Fica aquela árvore de Natal elétrica assim, né? Olhando para a gente, aqueles fios caindo, a hora cai, tanto peso cai o Benjamin, e é uma coisa preocupante, né? Isso, o problema é que, entre aspas, funciona. Por um período curto, por alguma ocasião, ele funciona. Isso faz que a gente relaxe um pouquinho, né? Você precisa de alguma coisa, você vai lá e pluga naquele Benjamin. Isso vai causando uma sobrecarga na sua rede e vai chegar um momento que aquilo pode te dar um problema que pode ser um problema mais sério. Né? Dá para pegar fogo na casa? Dá para pegar fogo na casa, dá para ter problema sério com isso, né? Porque outro dia eu vi na internet também uma outra coisa perigosa, né?
é largar o carregador de celular muito tempo ali. Às vezes até o cara tira o telefone já carregado e deixa o carregador lá. Isso aí, hoje em dia, né, com a nova tecnologia, com as tecnologias que nós temos hoje, não é tão preocupante quanto a situação dos benjamins, das outras coisas que a gente pendura na nossa rede. Um problema sério com o celular, que os jovens têm muito esse problema, né? Nós podemos ser um pouquinho mais responsáveis, mas o pessoal mais jovem já começa a ter um pouco mais relaxado. É deixar o celular carregando em cima da cama. Entendeu? Por exemplo, eu estou colocando um celular que está passando sobre um problema de aquecimento ali, está com a bateria sendo carregada, e esse celular está em cima da cama, no meio do lençol, de coisas assim. Isso pode se tornar uma situação muito perigosa. No aquecimento desse celular, isso pode vir a causar um incêndio que pode ter proporções complicadas. Certo? Um celular, a gente vê vários casos do celular da bateria explodir. Imagina uma bateria dessa explodir em cima de uma cama. É uma situação muito complicada isso. Isso é uma coisa que não devemos fazer. Ainda mais o sujeito, às vezes, dormindo, pega no sono, né? Sono profundo, e o troço acontece lá, e quando vê já está queimado. Quando vê já foi. E o problema, outra situação, é a gente deixar o celular carregando e sair de casa. Às vezes, várias vezes a gente faz isso, deixa o celular, vou até a padaria, vou fazer alguma coisa. Quero o celular está em cima de uma cama, em cima de alguma coisa cheia de papel. Isso é uma situação complicada. E que ninguém leva em consideração, né? Porque, entre aspas, confia no produto, confia no sistema. Já imaginou? Você vai e deixa o troço carregando em casa, mora num apartamento. Exato. E aí, quando chega, só encontra lá o prédio lambido, né? Não, é uma situação que é perigosa. E, entre aspas, né? A gente vê vários incêndios hoje, várias coisas, e não sabe de onde está vindo. Mas é que nós mesmos nos preocupamos, né? A energia elétrica está lá, a gente usa ela, entre aspas, de uma forma até relaxada, né? A gente não tem um controle tão grande do que nós estamos utilizando. E a maioria das situações das casas antigas, dos prédios antigos, não tem um sistema de proteção correto para a gente minimizar esse problema, né? Agora, professor Rubens, a gente hoje em dia tem lá uns equipamentos, né, que parecem não, são painéis. O cara liga aquilo na tomada, vem um fio e tem vários buraquinhos ali para instalar equipamentos. Parece que alguns têm até um fusível, né? Isso, exatamente. Isso é seguro? Então, entre eu colocar um benjamin e eu colocar um filtro de linha, por exemplo, que são aquelas barrinhas, né, com várias tomadas, um fusívelzinho, geralmente ele tem um LEDzinho que fica aceso ou apagado quando eu tenho a tensão utilizada passando por ele. Esses filtros de linha, dentro deles, eu ainda tenho um sistema de proteção. Eu tenho fusíveis, eu tenho varistores que fazem com que ele tenha uma proteção maior ao meu equipamento, ao que está ligado ali. Se por acaso alguma coisa para frente dele der problema, ele vai romper. E não vai deixar que esse curto-circuito se propague pela sua casa, evitando assim uma situação mais difícil de incêndio, de alguma coisa pior, né? Ou como aqueles equipamentos maiores, que chamam geralmente estabilizadores ou no-breaks, alguma coisa desse tipo, cai na mesma situação. Eu tenho uma proteção nele. A pior opção que a gente tem é o benjamin. Se vocês olharem o benjamin, né, se os nossos telespectadores olharem o benjamin, vão ver que na maioria deles está escrito ali uma corrente máxima dele. Se ele tiver um selo de Inmetro, uma coisa assim, ele está escrito uma corrente máxima que ele suporta. Então eu vou ligar aquele benjamin numa tomada e eu vou poder ligar nele no máximo que ele suporta. Só que eu estou ligando 3 coisas naquele benjamin. Quando eu não coloco um benjamin em cima do outro, eu ligo 5 coisas naquele benjamin, né, porque uma porta ligou na outra. Isso vai fazendo que ele passe daquela corrente máxima de que ele trabalha. Consequentemente, esse benjamin esquenta. Eu começo a ter passagem muito grande de corrente ali, isso dá um aquecimento, que é onde pode vir a causar um incêndio, pode vir a causar um curto-circuito. Né? Professor, eu queria aproveitar seus conhecimentos para a gente desmistificar uma história aí. Inventaram uma tomada nova que tem uma cavidade hexagonal e 3 pinos. Equipamentos vindos de fora, como por exemplo o carregador do telefone Apple, já vem com desenho hexagonal, mas não vem com 3 pinos, vem com apenas 2, que se encaixam nessa tomada que nós resolvemos adotar aqui. Aí o pessoal fala, não, isso é jabá de alguém do governo que levou algum para fomentar a obrigatoriedade do uso dessa tomada de 3 pinos. Mas eu vou lhe pedir para a gente comentar isso e dizer se é verdade ou não é verdade que a tomada de 3 pinos dá mais segurança. Na volta da entrevista. Já, aqui.
Empresas de telefonia podem ser obrigadas a informar em detalhes a quantidade de minutos utilizados pelos consumidores. E os detalhes você confere a seguir.